a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem sentar. Certamente vocês já carregaram algum fardo pesado. Certamente vocês já carregaram algo difícil de se carregar. Eu não estou falando um saco de milho, um cepo de lenha, um ferro pesado, um armário que a gente move em casa de vez em quando. Eu estou falando levar algo pesado aqui, na mente, no coração. Pode ser um peso, pode ser uma tragédia do passado, pode ser uma culpa, pode ser algo que você não queira pensar, mas sempre vem na sua mente, algo que está lhe perturbando. Pois é isso que Jesus, no nosso evangelho de hoje, está dizendo. E que as pessoas às vezes não seguem o que ele diz, não depositam nele as suas cargas. Ficam ali se amargurando, se torturando, aquilo desce no coração, aquilo prejudica o dia a dia, tira o sono, tira o apetite, causa ansiedade, causa depressão, e você toma remédio para depressão, daí precisa tomar remédio para azia, tomar remédio para azia, precisa tomar outro remédio para corrigir o outro remédio, e assim vai. Nunca no mundo se tomou tanto remédio como agora. Jesus está falando para nós depositar as nossas cargas. Não são pedras, não são caixas, não são balcões pesados em casa, mas são aquelas cargas que a gente carrega e a gente às vezes nem sabe que está carregando. E olhando hoje para a vida de alguns irmãos, de algumas pessoas, a gente pode perguntar: que carga você está carregando hoje? Que carga você tem no seu coração hoje? Por que alguns andam tão abatidos? Talvez o peso de uma doença que se tornou difícil de carregar. Talvez você recebeu a notícia do médico já há um tempo atrás de que você deveria de cuidar de algo, e isso está lhe preocupando. Talvez você tenha uma dificuldade material, talvez tenha uma dívida, e eu sei que dívida tortura as pessoas. Você parcela aquilo em tantas vezes, aquilo come na sua mesa todo mês, você se sente um trabalhador inútil, e parece que a gente é inútil quando a gente trabalha e não vê o fruto do seu trabalho. Temos que cuidar com as dívidas. Talvez ela se tornou difícil de carregar, de aguentar. Quem sabe você está carregando também uma traição. Quem aí não teve nunca um amigo, o melhor amigo, e de repente ele puxou o tapete, amigo ou amiga? Você já emprestou algo para um amigo e esse amigo não devolveu mais, não quis mais conversar contigo, se escondeu de ti? Você perdeu aquilo que você emprestou e perdeu a amizade do amigo. É ou não é? Acontece. Os bolicheiros antigamente tinham disso, vendiam fiado, perdiam o dinheiro e freguês. É por isso que nos bolichos tinha lá a placa, fiado só acompanhado, só com 109 anos e acompanhado do seu avô. Não tinha condições. Quanta decepção. Você já contou um segredo para alguém, desabafou para alguém, e esse alguém saiu espalhando para todo mundo. Isso magoa, isso dói, e é um peso. A falta do perdão muitas vezes é um peso. Falamos sobre isso na quinta-feira, né? Quem lembra do estudo da quinta? Quando você perdoa alguém, você está assumindo a culpa dele. Você está trazendo para você a culpa. Já que ele não te pede perdão, mas você o perdoa. Você está colocando sobre si aquele peso. Você está fazendo aquilo que Cristo fez por nós. Então Jesus está dizendo para nós: venham a mim, todos vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados,
E nós nos sobrecarregamos e às vezes nós não notamos que nós estamos sobrecarregados e às vezes é difícil de aguentar, principalmente a traição de quem a gente mais admirava, do nosso amigo. Amigo vem da palavra amar, e a gente ama. Vocês sabem que amor, tem o amor agape, o amor filia e o amor de irmãos. Certa vez, duas pessoas muito amigas, elas eram sócias em uma loja. E elas tocaram muitos anos junto àquela sociedade. Eram muito amigos. Por anos tudo dava certo, tinham uma confiança mútua entre si. Mas um dia um deles ficou doente, gravemente. E ele estava no hospital e o médico desenganou ele e disse: olha, a tua doença é grave, você não tem mais volta, você tem poucos dias de vida. Aquele cidadão então, com peso na consciência, ele manda chamar o seu sócio de muitos anos. E quando ele chega no hospital para lhe visitar, aquele acamado quer confessar o seu erro ao seu sócio. Então ele diz: olha, antes que eu morra eu tenho que lhe dizer uma coisa. Eu quero lhe pedir desculpa por muitas vezes em que você nem ficou sabendo, mas eu peguei dinheiro a mais do caixa. O sócio então, que foi lhe visitar, olhou para o doente e disse: pois eu também tenho algo para te confessar. Você está doente e vai morrer, porque eu coloquei veneno na sua comida. Talvez vocês também sejam vítimas de falsidade. Todos nós erramos, todos nós nos envenenamos e às vezes envenenamos outras pessoas com nosso orgulho, com nossa avareza. Por isso que nós confessamos no início do culto. E nós sim devemos no lugar certo depositar aos pés de Jesus tudo aquilo que está pesando no nosso coração. Talvez vocês sejam vítimas da desvalorização. Isso também, por mais que eu faça o meu trabalho, por mais que eu ajude, eu não sou reconhecido. Vocês já não sentiram isso? Puxa, trabalhei tantos anos, escuto isso muito. Ah, pastor, trabalhei por 28 anos naquela firma e de repente me chamaram e disseram: olha, vai embora. Mas chega um momento em que nós vamos embora, mas às vezes sem muito ensaio, sem muita preparação, as pessoas se sentem vítimas da desvalorização. Talvez você carrega no coração o peso de uma morte, talvez você podia ter feito mais por alguma pessoa. Às vezes tem disso, né? A pessoa faleceu e você diz: poxa, eu podia ter ajudado mais, podia ter estado mais presente, eu poderia ter visitado mais essa pessoa, e a gente fica se culpando. E talvez você carregue também o peso de não ter a certeza de nada. Você trabalha, mas não tem certeza do futuro, não tem certeza se fez tudo certo no passado, não tem certeza no presente. E isso lhe culpa, isso lhe angustia, isso lhe magoa. Pois é o momento em que Jesus diz: tragam para mim. Então esta carga, ela é muitas vezes pesada para nós. Tantas podem ser as cargas. Talvez vocês carreguem muitas, talvez só uma, talvez duas, mas todos nós carregamos cargas. E Jesus nos diz: venham, depositem, larguem nos meus pés. Voltem para casa vazios de cargas inúteis, carreguem somente o que é bom. Então Jesus tem esse convite maravilhoso e Ele faz para nós em todos os tempos, Ele já fez diversas vezes. Então nós continuamos muitas vezes sozinhos, carregando as nossas cargas, não contando para ninguém. O momento de descarregar cargas é quando nós estamos diante da palavra de Deus. Talvez nós não descarreguemos as cargas, nós não aproveitamos as oportunidades que o culto nos dá. Talvez nós não aproveitamos as oportunidades de encontro diante da palavra de Deus. Talvez uma simples leitura de um trechinho bíblico por dia já nos traria o conforto e o consolo. Estar diante da palavra de Deus pode significar: olha, estou diante da vida, estou diante daquilo que é mais sagrado, diante de um Deus que se revela e que é todo poderoso, como nós dizemos no Salmo há pouco tempo. Então o convite de Jesus, ele está à disposição.
na palavra dele, no sacramento do batismo que nos inicia na vida cristã e na Santa Ceia que nos fortalece para toda a nossa vida cristã. Então eu tiro essa carga pesada e solitária quando eu tenho um encontro com a palavra de Deus. Então, deixando que eu alivie as minhas tensões diante dessa palavra, eu deixo de lado as preocupações, os sofrimentos, e eu me alegro com essa palavra, e eu estou pronto para servir este Deus. E Jesus diz no nosso evangelho de hoje: deposite as suas pesadas cargas em mim, que eu vou trocar as suas cargas, eu lhes darei uma carga mais leve. Ele vai nos dar cargas. Jesus, a igreja, o compromisso cristão. Nós temos um compromisso cristão. Muitas servas tiveram hoje à tarde, estavam lá fechando o pastel para hoje à noite. É um trabalho, é um serviço, mas é leve. É muito mais leve do que nós estarmos como aqueles 5 bilionários que explodiram a 4.000 metros de fundura no Atlântico. Tem 5 bilionários que queriam fechar pastel hoje de tarde, ter o trabalho que cada uma de vocês teve, mas não podem. Explodiram. Que privilégio nosso de servir a igreja. E que convite maravilhoso Jesus tem para nós. Jesus não quer que nós carreguemos as nossas cargas, mas quer que nós carreguemos as cargas que Ele nos dá, e que são leves. Ele diz: venham a mim, eu sou manso e sou tranquilo, e a carga que eu lhes ofereço é leve. Jesus nos dá uma carga leve, e assim fica fácil, assim dá mais ânimo, dá vontade de servir. Ele quer me colocar uma carga que eu consigo levar. Ela nunca vai ser pesada demais, porque Ele vai me dar forças. Então, será que diante desse convite maravilhoso, nós continuamos levando sozinho em nosso coração e as nossas mentes cargas pesadas e cansativas? Certamente que não. Nós vamos carregar as cargas dele. Então nós vamos orar, nós vamos ouvir a sua palavra, e nesse poder da sua palavra, nós vamos então encontrar alívio e vamos trocar pela sua carga, que é bem mais leve. Queira Deus então nos confortar em todos os nossos momentos de angústia. Vocês já escutaram, para mim terminar, até fizeram uma música. Um homem sonhou que estava na praia com o Senhor, e através do céu passavam cenas da sua vida. Para cada cena que passava, ele percebia que eram deixados 2 pares de rastros na areia. Um era o dele, outro era do Senhor Jesus. Quando a última cena da sua vida passou diante dele, ele olhou para trás, para as pegadas na areia, e notou que muitas vezes no caminho só haviam 2 pés. Ele notou que isso aconteceu nos momentos mais difíceis da sua vida. E angustiado, então ele pergunta para o Senhor: mas Senhor, tu disseste uma vez para que eu te seguisse, que tu também me seguirias, estaria comigo em todos os momentos da minha vida. Eu notei que durante as maiores tribulações do meu viver, havia na areia apenas um rasto, 2 pés. Então o Senhor respondeu: meu filho, eu te amo e jamais te deixaria nas horas da tua provação e do teu sofrimento. Quando vocês viram na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que eu te carreguei nos meus braços. Nos momentos de tristeza, de aflição e angústia da nossa vida, Jesus não apenas carrega a nossa carga, mas Ele nos carrega nos seus braços. Essa é a alegria que somente aquele que diz: o Senhor é o meu pastor, absolutamente nada me faltará. Que Ele nos carregue nos braços nos momentos de angústia. Amém. Nos coloquemos de pé.